PL das fake news versus as big techs. São as gigantes plataformas digitais no centro da polêmica que virou a proposta que pretende regulamentar e estabelecer obrigações aos provedores das mais populares redes sociais. Há resistência por parte das grandes empresas virtuais quanto à regulação da internet. O Google, por exemplo, adicionou à sua página de busca um link para um texto intitulado, abre aspas, o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil, fecha aspas. Em resposta, o Ministério da Justiça disse que vai enviar à Secretaria Nacional do Consumidor um pedido para a análise de possível prática abusiva após o Google se manifestar contra o projeto. A pressão das empresas e de alguns parlamentares já vem desde a semana passada, quando a Câmara aprovou o requerimento de urgência do projeto de lei das fake news. O desejo de celeridade na votação coloca as famosas Big Techs na berlinda do Congresso Nacional. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. As Big Techs resolveram fazer uma ofensiva contra o PL das fake news. O Congresso, claro, reage. E mais uma vez, os termômetros sobem em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou líderes partidários e deputados federais para um almoço hoje. Segundo parlamentares ouvidos pela CNN, Lira disse que a reunião tem como intuito contar votos para saber se ainda há condições de aprovar o texto da proposta. A preocupação do Palácio do Planalto e do presidente da Câmara cresceu nos últimos dias após a bancada evangélica no Congresso Nacional e o Partido Republicanos divulgarem nota contrária à aprovação da PL. Ou do PL. A mensagem exibida na página inicial do mais conhecido portal de busca da internet e as investidas contrárias das plataformas colocaram ainda mais lenha no assunto e desagradaram o alto escalão do governo. O líder da gestão no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, anunciou ter solicitado a abertura de inquérito no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para investigar possível infração contra a ordem econômica por abuso de posição dominante praticada pelo Google. Bem, todo esse rebuliço, em nota, o Google assumiu a manifestação pública sobre o projeto e disse que tem investido em campanhas de marketing para dar visibilidade aos pontos que entende como preocupantes. A plataforma disse que tem explicado aos usuários os riscos que considera legítimos e que acha importante que os brasileiros estejam cientes dos possíveis impactos para tomarem uma decisão sobre como participar da discussão. Inclusive, o governo federal quer cobrar do Google, nesta terça-feira, a exibir conteúdo favorável ao PL das fake news, assim como a plataforma deu destaque à publicação contrária ao texto em sua página inicial. A apuração é da Basília Rodrigues e está em destaque no site da CNN Brasil. O Ministério da Justiça deve incluir este ponto no anúncio de medidas previsto para esta tarde. No documento, o Ministério Público Federal diz o seguinte, abre aspas, surgiram notícias e indícios de que os responsáveis por algumas das plataformas digitais potencialmente impactadas pelas novas regras propostas estariam não apenas fazendo pressões que, em uma democracia, são esperadas e absolutamente legítimas a qualquer ator que esteja sendo alvo de proposta de regulação, como se reunindo com congressistas para pedirem que votem contra o projeto, financiando propagandas que defendam sua posição neste debate. O Ministério Público segue afirmando que o Google, responsável pela plataforma YouTube, aspas, estaria lançando uma ofensiva contra o projeto de que iria além de práticas ordinárias de participação no debate público-legislativo. É briga de gigantes, minha gente. E nós temos aqui, no Grande Debate, dois
grandes debatedores também, Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde para vocês, bem-vindos. Vou começar com o Caio Coppola hoje, se não me engano. Afinal, o Google, mais especificamente, pode ter cometido uma prática considerada abusiva? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Zé Eduardo Cardoso. Olha, não existe abuso, porque é livre a manifestação do pensamento, o exercício de crítica e a publicação de uma opinião. Por outro lado, é natural que o governo Lula, defensor implacável da censura, tente enquadrar uma empresa que dá poder de fala a milhões de vozes divergentes. Nenhuma surpresa aqui. O fato é que hoje, milhões de usuários brasileiros do maior site de buscas do mundo foram confrontados com a realidade nua e crua. Em sua página inicial, o Google escancarou o ataque do governo Lula e de setores do parlamento à liberdade de expressão, aspas. O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Portanto, segundo a plataforma, o projeto de lei 2630 tem o potencial de agravar o problema da desinformação no país. A conclusão se dá a partir de argumentos muito plausíveis. Por exemplo, segundo o PL das fake news, os sites, as redes sociais, os aplicativos deveriam ser responsabilizados pelo conteúdo postado por seus anunciantes e usuários. Caberia a essas plataformas, inclusive, a moderação preventiva do conteúdo, ou, em outras palavras, o poder de polícia para realizar censura, que, aliás, é uma prática vedada pela Constituição. Versa o artigo 11, inciso 1 do projeto de lei. Os provedores devem atuar para prevenir e mitigar práticas ilícitas que possam configurar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ora, vamos lá, situações hipotéticas. Um advogado que contraria o entendimento unânime do STF e que alega que o impeachment de Dilma Rousseff configurou um golpe. Esse advogado está incorrendo em ato antidemocrático ou está protegido pela liberdade de expressão? Outra situação. Um magistrado que, fora dos autos, se refere a membros do Ministério Público como organização criminosa e que critica o Exército Brasileiro por tomar parte em um suposto genocídio promovido pelo Poder Executivo. Esse magistrado está incorrendo em ato antidemocrático ou está ele também no gozo legítimo da sua liberdade de expressão? São questões controversas e delicadas que muitas vezes demandam uma detida análise judicial. Pois bem, segundo o PL das fake news, caberia às plataformas executarem a moderação desse conteúdo potencialmente ilegal. Esse conteúdo, vamos chamar assim, de um conteúdo de zona cinzenta. Essa responsabilização criaria um incentivo perverso aos provedores para censurar opiniões, para censurar críticas e para censurar informações por excesso de cautela, por receio de sanções civis, econômicas e, vai saber, até penais. Então, vamos voltar aqui para o artigo 11 do PL, agora no inciso 7, que trata de prevenir infração sanitária. De novo, eu já trouxe esse exemplo. Vamos ver essa matéria da CNN Internacional de 29 de março. Especialistas da OMS revisam recomendação para a vacina da Covid-19, alegando baixo risco para crianças e adolescentes. Eles podem não precisar da imunização. Bom, num país em que o Ministério da Saúde recomenda a vacina até mesmo para bebês saudáveis, a disseminação dessa informação não teria possibilidade de ser interpretada, de ser mal interpretada como desinformação ou, no limite, como uma infração sanitária? Então, vamos voltar aqui para a manifestação do Google. O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Eu insisto, esse argumento é pertinente. Até porque o projeto de lei ele protege a desinformação cuja origem é jornalística, impedindo que as plataformas removam conteúdo sabidamente falso a depender de quem publicou. Nas palavras aqui do diretor de Relações Governamentais do Google, aspas, já que o texto do PL não faz distinção entre os diferentes produtores de notícias, seríamos obrigados a manter em nossos produtos conteúdos problemáticos criados por empresas que se apresentam como jornalísticas, mas são especializadas na produção de informações enganosas. Pessoal, isso é gravíssimo. Os blogueiros sujos, os pseudojornalistas vendidos ao sistema e as gargantas de aluguel do governo teriam passe livre para desinformar e ainda seriam remunerados pelo desserviço prestado. Enquanto isso, críticos independentes seriam silenciados por censura prévia, por mudanças nas licenças de direitos autorais e pelo encarecimento dos custos de uso das plataformas. É o velho sonho da esquerda brasileira se concretizando. O controle da mídia, a interferência no conteúdo e o silenciamento de vozes críticas ao poder. Muito bem, vou fazer a mesma pergunta então ao Zé Eduardo Cardoso. O Google, mais especificamente, poderia ter cometido uma prática considerada abusiva?
Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Não vamos confundir as discussões, Caio. Vamos nos concentrar na pergunta. Se você quiser discutir o projeto da fake news, nós já debatemos outro dia, vamos debater. Agora, a pergunta é Google. Esse é o objeto da pergunta. Google. E, curiosamente, tem se utilizado muito a liberdade de expressão como um bombril que serve a mil e uma utilidades. Tudo é possível com a liberdade de expressão. Posso caluniar, posso difamar, posso desorientar. E agora você está inovando na sua tese, dizendo que pode haver o abuso das relações de consumo pela liberdade de expressão. Olha, Caio, ontem você defendeu Milton Friedman. Eu até me espantei. Você se enquadrou naqueles Chicago Boys, né? Que não você, mas que eles apoiaram a ditadura de Pinochet. Mas nem os neoliberais ignoram as relações de consumo. Nem os neoliberais. Todos os modernos liberais defendem que o direito do consumidor tem que ser respeitado. E, no caso, o Google tem uma relação de consumo com aqueles que o usam como buscador. Ele não pode desinformar, ele não pode orientar acessos parcialmente para atender interesses empresariais, Caio. Isto, evidentemente, é uma ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Se você der uma rápida olhada no Código de Defesa do Consumidor, você verá o artigo 6º 2, você verá o artigo 37, parágrafo 1º, e talvez, em tese, se confirmados os fatos, a configuração de crime nos termos do artigo 66. Não dá, Caio, para utilizar a liberdade de expressão para negar o direito do consumidor. Da mesma forma, há aqui, e isso foi levantado pelo senador Randolfo Rodrigues, uma possível violência ao artigo 36 da Lei 12.529 de 2011, aliás, lei que eu tive a oportunidade de assinar como ministro. A lei que trata justamente da concorrência. Esta lei, Caio, prevê expressamente o abuso da posição dominante no mercado. E o Google tem uma posição dominante no campo dos buscadores. E ao fazer este tipo de subterfúgio, está claramente ofendendo a legislação em vigor. Então, portanto, Caio, vamos discutir a lei da fake news? Vamos. Mas o assunto aqui, a pergunta aqui, e não tergiversemos, lembrando que tergiversar não é ofensa à honra de ninguém, não tergiversemos escapando por uma porta aberta. Ou seja, Google não pode fazer o que fez. Uma empresa não pode fazer. O Brasil tem que ser respeitado na sua legislação. Nós temos lei de proteção ao consumidor, temos leis que impedem o abuso do poder dominante. Então, portanto, Caio, liberdade de expressão é uma coisa, ato ilícito é outra. Caio. Bom, então a opinião do meu debatedor é que o Google desinforma ao expressar uma opinião embasada. É sobre isso que nós estamos falando. Aliás, chega a ser sintomático de quem defende esse projeto de lei que de fato persiga uma empresa, como eu disse, que dá voz a milhares de opiniões divergentes. Então, para mim, como eu disse já anteriormente, não é nenhuma surpresa que o governo Lula vá lutar esse mau combate contra o Google. Zé Eduardo. Caio, não foi o que eu disse. Eu não falei que expressar uma opinião é desinformar. Eu falei que um buscador, quando você busca um assunto, conduz para a crítica sem apontar para o outro caminho, desinforma, omite e age de uma forma ou dolosa ou culposa, violando a nossa legislação. Há inclusive um laudo que é mencionado pelo Ministério Público Federal da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostra a manipulação, Caio. É disso que se trata. Nós não estamos falando do expressar de opiniões livres. Se eu posso fazer, você faz. Eu acho que você está errado, você diz que eu estou errado, isso é da vida. As pessoas têm... Agora, eu não posso fazer isto. Imagine você, eu boto lá no Google, neoliberalismo, claro, e já conduz para um artigo criticando o neoliberalismo, sem dar o conjunto informativo geral. É disso que se trata, Caio. Isso não pode ser feito. Não importa se você gosta do projeto das fake news ou se não gosta, isso não pode ser feito com nenhuma ideia. Um buscador não pode fazer isto. Aliás, o Brasil tem que parar de ser o quintal nesta área das grandes empresas que acham que nós não temos leis, que nós não temos soberania. Experimente fazer isso em outros países. Experimente ver o que acontece. Ou seja, é por isso que nós precisamos regular, sim, as Big Techs. Não como censura, porque eu não posso utilizar, repito, a liberdade de expressão como um grande bombril que faz com que eu possa fazer tudo. Não. No Estado de Direito, os direitos têm limites, Caio. Um dos limites da liberdade de expressão é não permitir que as empresas se valham dela para arrebentar a relação com seus consumidores, para abusar do mercado dominante que desfrutam. Isso não pode ser feito, se ato ilícito, é imoral. Isso não é censura. Defender consumidor, Caio, não é censura.
Na verdade, você está com essa postura abrindo mão do teu liberalismo de ontem e regredindo ao liberalismo do século XIX, do laissez-faire, laissez-passer, ou seja, onde vale tudo, cada um pode fazer o que quiser, não é verdade. Repito, as relações de consumo são defendidas inclusive pelos neoliberais atuais, até pelos Chicago Boys, que você ontem defendeu. Então, diante deste quadro, me permita dizer, eu não posso ter um buscador orientando teses de esquerda ou tese de direita. Ele tem que dar oportunidade a todos saberem. Ele não pode editorializar a informação. Isto é delituoso e, se comprovado, é crime.